Você provavelmente deve conhecer a Starbucks, né? Se não conhece, é uma marca de café muito famosa ao redor do mundo. Tem em muitos aeroportos, tem principalmente nos Estados Unidos, mas também tem outros locais do mundo. É uma marca globalizada. E eu li o livro de Howard, que é o fundador da Starbucks, né? O cara que criou, idealizou e foi o CEO por muitos anos ali da Starbucks, nem sei se ele é o líder ainda, o CEO ainda hoje, mas ele conta no livro a história de vida dele e como ele chegou a fundar a Starbucks e ela se tornar o que ela é hoje, né? E ele, né, quando eu estava lendo, eu consegui chegar em 3 pontos principais que se interconectam, e eu comecei a lembrar também da minha história e provavelmente pode ser que faça sentido com a tua, né? Mas é inconformismo com a situação atual, uma paixão muito grande, né, uma crença por uma paixão que ele tem, e como ele criou o mundo ideal, no caso, o mundo ideal dele foi a materialização do que a Starbucks é hoje, tá? Então, vamos voltar lá para o começo do livro, e o que é que ele começa falando ali? Ele começa a falar da infância dele, né? O fundador da Starbucks é um cara pobre, ele cresceu no Brooklyn, lá nos Estados Unidos, e ele era muito indignado porque o pai dele eh, nunca parava em um emprego. O pai dele ia para vários empregos, o pai dele não ganhava bem e ele ficava inconformado, porque o pai dele era conformado com a situação dele. Então ele falava no livro, né, que por muito tempo culpou o pai nunca buscar um emprego melhor, nunca buscar novas oportunidades, né, sempre aceitar as mediocridades que tinha nos empregos que o pai dele trabalhava, e o pai dele nunca tentava mudar, né, fazer mais, se mover, né, então o pai dele lutou para sustentar ele e os irmãos de Howard, mas ele tem essa raiva do pai, ele fala isso no livro, né, que tem essa raiva, que foi até o pai dele morrer, que ele também conta no livro, tá. Então, ele também tinha uma raiva, né, das empresas que não valorizavam. Então o pai dele tinha uma rotatividade muito grande, ele passava um ano na empresa, depois ia para outra, às vezes não recebia, né, o valor quando era demitido. Então, as empresas nunca valorizou muito o pai dele. E ele também criticava o pai, porque o pai nunca tem iniciativa de buscar um lugar ou um trabalho, uma profissão melhor, tá. Então essa é a infância de Howard, ele quando ele começou, não tinha nada a ver com café, o pai dele trabalhava como motorista, né, de caminhão, na época de ônibus, e ele cresceu com esse inconformismo, tá. E olha o que é curioso, né, passando desse momento, Howard começou a trabalhar em outras empresas, multinacionais também, e ele foi crescendo, crescendo, crescendo na área de marketing e tudo mais, até ele se deparar com a marca Starbucks, que inicialmente não era dele. A marca Starbucks já tinha sido fundada, né? Ele chegou a trabalhar na Starbucks, mas ele não era o dono, né? A marca estava fundada, era de café, eles não serviam café em xícara, né? Eles só vendiam os grãos ali de café. E Howard simplesmente se apaixonou pela maneira que os criadores da Starbucks falavam sobre a marca e a maneira que eles acreditavam no café, né, como eles falavam do café, a paixão pelo café, o cuidado, a delicadeza, né, a saber a essência do café. Então Howard via aquilo ali, ele ficou maravilhado, ele encontrou um novo mundo, né, quando ele viu aquilo na marca Starbucks. E aí uma vez ele viajou pra Itália, e quando ele foi pra Itália, ele viu, né, o café lá é muito forte, ele viu lá em Milão, especificamente, ele viu como o café era servido para as pessoas, como o café era uma forma de formação de comunidade, onde todo mundo se conhecia pelo nome, né. O pessoal no café falava: "João, teu café". Então tinha uma proximidade muito grande. Ele ficou maravilhado quando ele viu aquilo nas ruas lá de Milão. Então ele já tinha aquela paixão, né, pela Starbucks. Quando ele viu aquilo, ele queria que as pessoas nos Estados Unidos sentissem, né, esse senso de comunidade e sentissem essa paixão pelo café, né, que ele viu lá na Itália. Então ele queria trazer aquilo para os Estados Unidos. E aí, a gente vai juntar 2 links agora, né, que é esse inconformismo dele, junto com a paixão que ele tinha. Eu não vou explicar muito sobre o livro, a parte de como ele fundou e tal, eu quero mais trazer um outro ponto de vista aqui, mas basicamente, Howard ficou na Starbucks por um período, ele queria fazer muitas mudanças e o pessoal da Starbucks não queria. Então ele queria servir café, o pessoal da Starbucks não queria, ele queria expandir, o pessoal da Starbucks não queria, ele queria fazer muita coisa que o pessoal da Starbucks achou demais. Então ele saiu para montar a própria empresa dele. Então ele saiu da Starbucks e fundou uma outra empresa, que é a Le Giornale, é um nome italiano, né, que era uma cafeteria onde servia café e tudo mais. Café também de alta qualidade, ele comprava da própria Starbucks. E ele foi crescendo essa empresa, cresceu, 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 cresceu. E lá na frente, o pessoal da Starbucks queria vender a Starbucks. E quem comprou?
Howard comprou a Starbucks. Então ele idealizou aquilo que ele queria fazer na Starbucks lá atrás e não conseguiu, porque os donos não deixavam, né? Ele pegou, juntou com a empresa dele, né? Transformou, usou o nome da Starbucks e meio que fundou a Starbucks que a gente conhece hoje. Então, essa é a história, basicamente, de como chega na Starbucks, mas eu queria que a gente voltasse um pouco, tá? É, pro que eu vi e queria trazer aqui pra vocês. Ele era inconformado pela situação do trabalho dele. E o que ele fez na Starbucks, né? Não sei como tá hoje, mas no livro ele fala muito que ele valoriza e trata cada funcionário que tem na empresa como se fosse um sócio, um parceiro da empresa, como se fosse alguém que também mandasse, cuidasse, se importasse com a empresa. Por quê? Ele tinha esse carinho, esse amor muito grande pelo café. E ele queria pessoas que também tivessem essa paixão pelo café, porque junto essa paixão iria levar eles, né, para o topo e iria fazer com que os funcionários tivessem muito mais satisfação em trabalhar, muito mais vontade e alegria de ir trabalhar, porque ele estava naquilo com o coração dele, com a alma. Então, Howard, né, o fundador, tentou passar para cada funcionário quando a empresa estava começando, depois que ela cresceu fica mais difícil, mas passar a paixão dele. Ele queria passar a visão dele para cada pessoa que chegasse, porque ele acreditava que cada pessoa trabalhando com amor devolveria. E aí, não só isso, né? Ele tem vários programas na empresa de benefícios para os funcionários. Então, teve uma época quando a Starbucks abriu o capital aberto, todo mundo que era funcionário podia automaticamente comprar ações da Starbucks, né? Tinha um privilégio ali para o pessoal da própria Starbucks comprar diretamente. Então, quem comprou ação da Starbucks lá em 1990, sei lá, em 2002, 2005, tava com muita grana, porque a Starbucks cresceu muito, né? Então ele tinha esse carinho muito grande pelo funcionário e zelo, né? Fala um ambiente onde as pessoas se sentissem valorizadas. E perceba que ele talvez só transformou a Starbucks no que ela é hoje, porque ele foi inconformado como o pai dele foi tratado lá atrás. Então, ele até fala no livro, né? Talvez o fato da gente valorizar tanto o nosso pessoal é porque eu não queria criar uma empresa onde meu pai, né, não fosse valorizado e meu pai não tivesse que passar pelas humilhações que ele passou. Então, eu queria criar um mundo onde eu gostaria que meu pai trabalhasse e se sentisse feliz quando chegar em casa, se sentisse seguro, se sentisse orgulhoso da empresa que trabalha. Então ele fala muito sobre a cultura da Starbucks, né, com os funcionários, até quem é estagiário tem plano de saúde na empresa, né? Quando ele fala, não sei como é que tá agora. Então ele conseguiu juntar o inconformismo que ele tinha na vida dele, lá na infância, com o pai, né, na adolescência, e conseguiu juntar a paixão e o conformismo e criar um mundo novo, que é a Starbucks. Então foi esses 3 pontos que a gente consegue ver isso na nossa vida o tempo todo. A gente é muito inconformado, talvez, com a forma que o nosso pai vive, nossa mãe vive, e a gente fala assim: "Tá, quando eu crescer eu não quero ser igual a vocês, eu vou fazer diferente, vou mudar", né, muita gente tem esse sonho. E ele fez exatamente isso. E ele até brinca, ele fala no livro que o pessoal pergunta, eh quer dizer, ele fala que as pessoas perguntam muito quando dá errado, por que deu errado. Mas são poucas pessoas que chegam pra ele e perguntam o que ele fez de tão certo pra Starbucks ser o que é hoje. E ele fala que, a resposta pra isso seria simplesmente porque ele se dedicou de coração, de corpo e alma, para que aquilo desse certo, né. Foi a vida dele fazer aquele projeto dar certo, e ele realmente criou, né, com o coração dele, um ambiente onde ele se sentiria orgulhoso de trabalhar e queria que as pessoas se sentissem orgulhoso também. Então, pega o conselho de um cara que simplesmente criou uma das maiores empresas de café do mundo, começou do zero, e o conselho dele é para você se dedicar de coração. Que não faz diferença o que você vai aprender, porque se você fizer de coração, né, as pessoas vão ver essa paixão e elas vão se juntar com você. E fazer vocês caminhar muito mais rápido na direção que você quer chegar. Então, 3 pontos, né, observar o que a gente tem de inconformismo com o mundo. Então, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, eu não queria ser como meu pai tá, como teu pai é. Meu pai é uma pessoa acomodada, meu pai é uma pessoa que se acomodou na vida, acho que não precisa mais, trabalhar, buscar novas oportunidades, novos empregos, conversar com outras pessoas, vive no mesmo ciclo com as mesmas pessoas, não quer mudar, não quer evoluir. Então isso me tornou uma pessoa que foi totalmente oposto. Eu quero evoluir, eu quero ser melhor, não quero ficar muito tempo parada no mesmo lugar ou âmbito profissional. Tô sempre me mexendo. Então isso é um ponto de inconformismo meu. Não concordava com essa visão, seja do teu pai, da tua mãe, qualquer pessoa com o mundo sem conformado, transforma isso em algo, né? Canaliza isso em uma coisa que vai agregar. E especialmente se for relacionado com uma paixão sua, né? Então pega o que você gosta de fazer, tá? Seja ler livro, jogar bola, tocar piano, andar de skate, ler, escrever,
estudar, desenhar, pintar, eu não sei, não faço ideia, tá. Mas canaliza isso que você acha que você não concorda com o mundo poderia ser diferente, poderia ser melhor, junta com tua paixão e cria um mundo novo. Né, e quando eu falo criar um mundo novo, é literalmente fazer o que Howard fez, criar um mundo onde não foi criado ainda. A Starbucks, quando ela foi criada, ninguém consumia café da forma que Howard queria que as pessoas consumissem. As pessoas antigamente não sabiam o que era um café de qualidade, um café com grãos especiais, seleção. Então, ele trouxe literalmente aquilo da Itália lá para os Estados Unidos e transformou a cultura inteira dos Estados Unidos. Então, ele fez isso para o café e pode fazer isso para qualquer coisa. Né? Se você tem uma visão, se tem uma ambição sobre algo que você curte e gosta, traz essa visão para as pessoas, né? Transforma isso, seja com empresa, com qualquer outra forma de se comunicar em massa ou começar a se comunicar de forma pequena, né, essa paixão sua quando entrar em contato com outras pessoas, que também poderão sentir essa paixão sua, se vocês não transmitir ela o suficiente, vocês podem, eh, escalar essa sua visão e transformar um mundo totalmente novo. Quando eu falo um mundo totalmente novo, não é chegar no nível da empresa Starbucks, mas não, é fazer o que faz sentido para você e para as pessoas que estão contigo, tá? Então, esse é meu insight sobre o livro da Starbucks, né? Dedique de Coração, o nome. Tem link aqui na descrição, se você quiser. E eu indico muito esse livro, tá? Ele fala. Eu peguei esses 3 pontos específicos, mas ele fala sobre muitas situações onde o cara foi totalmente fiel a todos os princípios e valores que ele queria que a marca dele tivesse, né? Então, às vezes, tem a opção de comprar um grão mais barato, que teve uma geada no Brasil, né? Os grãos de café vinham do Brasil para lá. E todo mundo tá aumentando o valor do café. E além de aumentar, comprava um café de qualidade ruim e misturava com qualidade boa e vendia mais caro. A Starbucks não fez isso na época daquela geada lá. Ele manteve os valores que ele queria, né? Que era um café de qualidade servido para todo mundo, um ambiente ali de comunidade entre as pessoas. Então, ele foi fiel aos seus princípios e aos seus valores e colocou isso, né, incorporou isso na Starbucks, né? Foi essa personificação do inconformismo dele com a sua paixão que fez tornar a Starbucks o que ela é hoje, tá? Lê o livro, né? Eu li do Kindle, você pode comprar o livro físico também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido pra vocês. E deixa aqui no comentário, né? Me deixa saber o que é que você achou, se já leu o livro, se tem alguma outra visão que vocês queiram compartilhar. E se deu vontade de ler o livro, de conhecer a história. Eu, particularmente, nunca tinha bebido café Starbucks, agora deu uma vontade enorme de provar os cafés da Starbucks. E tive a oportunidade já de beber, mas eu nunca parei de, quero beber café da Starbucks. Não, nunca, nem era fã de café. Agora eu já quero provar café diferente, sabe? Que loucura, só de ler o livro. Então, biografia me pega muito, assim, de gostar e de aprofundar sobre a história. Eu espero que vocês também curtam o livro, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo.